Estamos de volta com o programa Foca no Enem. Agora eu tenho um recado para você. Você quer chegar ao mercado de trabalho bem preparado para qualquer desafio? Então se liga neste recado. Na Uninasal você garante uma formação com aprendizado ilimitado. É a qualidade de ensino inovador que já formou mais de 170 mil alunos. Isso mesmo. Além de ter diploma reconhecido nacionalmente. E não é só isso não, viu? A Uninasal também preparou uma super condição para você. Graduação presencial com a primeira, segunda e terceira mensalidades por apenas, sabe quanto? R$ 129 cada, através do programa Ser Solidário. Consulte o nosso regulamento. É para aproveitar agora, viu? Não perca essa oportunidade. Se inscreva já na uninasal.edu.br ou ligue 0800 281 9999 para mais informações. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Agora sim, vamos voltar para a nossa aula com os professores Henrique Lucena, professor de História, e Olavo Vitorino, professor de Geografia, que estão aqui. O senhor estava comentando no nosso bloco anterior aí sobre exportação, não é isso, professor? Muito bem, tô atenta, viu? Eu tô vendo. Ai, é um exemplo de aluna, viu? Exemplo. Se liga. Eu tô ali sentadinha só anotando tudo, viu, professor? Pode Muito continuar. bem. Fundamental. Boa Muito bem. aula. Galera, vamos lá. A ideia de exportação é exatamente vinculada ao conceito de dependência que o Brasil tem do mercado internacional. Não é falar mal da exportação de qualquer maneira. O problema não é a exportação, é o que se exporta. E essa exportação de commodities deixa, sim, o Brasil vulnerável economicamente. E essa dimensão faz com que o Brasil tenha uma dependência que existe desde o período colonial, que é o que a gente está discutindo. Não é uma dependência que nasceu no século XIX ou no século XX, não. É desde o período colonial, quando a gente tinha cana-de-açúcar, depois se teve o café, hoje a soja e outros produtos que são mais ossados de Olavo. Mas, de qualquer maneira, se a gente para perceber de maneira geral, sempre nós temos a ideia de monocultura, a ideia de exportação e a ideia de latifúndio como base da estrutura econômica que se desenvolve o Brasil. Henrique, quando não somos os maiores produtores, somos os maiores exportadores. Por exemplo, no caso da soja, que você muito bem me mencionou, não é? A China é um mercado consumidor muito grande, então o que ela produz, ela consome lá dentro. O Brasil, poucas pessoas sabem, mas de certa forma também somos o maior produtor de suco de laranja, que não sai em forma de laranja, já sai, não é, previamente industrializado. E eu pensei que era os Estados Unidos, acredita? Olha só. Muito legal. Pois é, além disso, temos o ferro também, para que os alunos entendam que não é somente, por exemplo, um alimento, pode ser também uma base de minério que sai barato daqui do Brasil como o ferro e volta caro como o aço. E eu posso usar o termo commodity normal como eu estava usando. À vontade. Então o açúcar é um commodity. É sim. Tá, É sim. Suco de laranja é uma commodity. É uma commodity. É uma ou um commodity? Uma commodity. Uma commodity. Comercializada na Bolsa de Valores em larga escala como produto primário. Então, para que as pessoas também tenham noção, nós podemos, inclusive, entrar no mercado financeiro adquirindo a produção do Brasil de 2027. Mas por que comprar em 2027? A produção de 2027 hoje? Porque quando chegar em 2027, o valor, a inflação será outra, mas isso aí já entra o risco dentro do investimento. E isso também cai no Enem. Por quê? Porque isso está interligado com os aspectos econômicos. A nossa instabilidade tropical, a nossa instabilidade causada por esse subdesenvolvimento que a gente já veio mencionando aqui desde o início do programa, é um reflexo hoje em dia. Os investidores vêm menos aqui, por quê? Porque é mais instável. Vão mais nos Estados Unidos comprar ferro de lá também, ou aço, porque é mais estável. Assim, mesmo sendo o mesmo produto, de lá vale mais e daqui vale menos. Entendi. Tá vendo? Um bate-papo desse só no Neves, viu? Com certeza. Pode passar para o nosso próximo slide. Eita, falou agora da escravidão. A escravidão por si só já daria todo um programa aqui com a gente. Um programa todo só sobre o processo de escravização no Brasil. Mas, já que a gente está falando sobre a ideia do latifúndio, não se tem como se ter essa produção latifundiária sem você ter uma mão de obra externa que foi trazida para cá. Até porque essa mão de obra externa de origem africana, ela vai ser utilizada como mão de obra para
essa produção, mas também como produto em si. Isso. O comércio de escravos, ele foi extremamente desenvolvido na parte atlântica do continente americano e africano. Esses indivíduos escravizados, eles eram significativamente produzidos como objetos coisificados. E é essa coisificação que gera essa mão de obra que vai trabalhar nesse latifúndio durante o período colonial e durante o Império. Sabia que o Brasil é tido como o maior país escravagista da era moderna, perdendo na história inteira só e exclusivamente para o Império Romano. O Brasil chegou a ter 4 escravos para cada habitante livre. É daí que você passa a ter, inclusive na formação da Constituição de 1824, a manutenção da escravidão como sistema. Então você tem um racismo estrutural que nasce no Brasil, daí as dificuldades que se tem de quebrar com esses padrões de comportamento. Mesmo quando a família portuguesa vem, a família real portuguesa vem para o Brasil, as estruturas se mantêm, são necessários novos laços, não é? A estrutura de poder que parte do Sudeste brasileiro permanece alta na hierarquia e a gente vê de certa forma, esse modelo sendo replicado nas outras regiões do Brasil. E aí depois vem a intencionalidade de entrar no território brasileiro para subjugar outros povos. Exato. E assim as coisas vão ganhando mais corpo, porém mantendo essa mesma estrutura. Porque quando a gente está falando da cana-de-açúcar, é importante entender que ela é o primeiro modelo de plantation que a gente teve. Uhum. É a primeira atividade econômica efetiva que o Brasil teve foi a cana-de-açúcar. Uhum. E ela utilizava inicialmente a mão de obra indígena como escrava. É quando se consolida a ideia do domínio português sobre o continente africano que a gente passa a ter, então, o transporte desses indivíduos para o Brasil. O que justificou o desenvolvimento da cana-de-açúcar não é o açúcar. O que justificou o desenvolvimento da cana-de-açúcar foi a mão de obra escrava, que gerava lucro para Portugal. E muita gente esquece desses padrões hoje em dia. Nós temos uma nação imperial, que era Portugal, que se baseava e se consolidou dominante no mundo do século XVI, XVII e, por que não dizer, parte do século XVIII também, a partir da mão de obra escravagista, que era trazida para o Brasil, como também para outras regiões, inclusive os Estados Unidos. E adentrando um pouquinho, Henrique, no aspecto cultural, a cultura que esses povos trazem para cá, ela meio que precisa se adaptar, porque há um choque diante de certa forma, desse domínio do colonizador. Exato, criando novas formas de território. Daqui a pouco eu vou falar para você o que é um território, mas novas formas de territórios que são os próprios corpos dos indivíduos. Exato. Olha só aí a dica para a sua redação de como você poder utilizar a ideia de sujeito social a partir da elaboração de corpos que vão ter lógicas próprias, que é o corpo da população preta, a maneira de andar, a maneira de falar, a maneira de resistir à escravidão, a partir de um vocabulário, a partir de uma religião, a partir de uma alimentação até. Tudo isso faz parte da criação de territórios, de espaços. Isso se refletia como símbolo de resistência, na verdade, símbolos de resistência, mas ao mesmo tempo como símbolos de precificação. Porque o próprio corpo robusto, e daí, hoje em dia, quando a gente encontra alguns momentos de expressão, de enaltecimento desse corpo robusto, de características físicas, as raízes de tudo isso vêm desse período. Exato. Olavo, você tem uma precificação que ia entre 15 e 25 anos de homens. Olha só. Né? Eles eram os mais valorizados. É no século XVIII que a mulher passa a ser introduzida nessa territorialidade colonial como uma forma de formar famílias. E essas famílias acabavam se submetendo à estrutura da própria escravidão. Isso já foi questão do Enem. A maneira que a família escravizada, ela foi utilizada pelos senhores para ter domínio sobre essa população, uma vez que você ficava vulnerável a esses formatos. É isso. E eu acredito que agora podemos passar para o próximo slide para a gente poder se aprofundar um pouco mais nessa perspectiva da origem do latifúndio, né, que tem isso como base. Vamos lá. Agora, eu queria só que você explicasse o que é território. Território, partindo de uma perspectiva geográfica, diz respeito à parcela do espaço geográfico que tem uma relação de poder ou mesmo uma expressão hierárquica, ou seja, uma posse. Existe a posse para se definir o território e ou a relação de poder, que nem sempre é visível,
por vezes, ela está implícita. Perfeito. O latifúndio é um território? Com certeza. E é um território exatamente porque ele está associado a novas formas de controle sobre o meio. Exato. E isso é fundamental. E esse território, esse latifúndio, ele no período colonial, ele vai estar vinculado à maneira que Portugal compreende a espacialidade. Sejam, por exemplo, as capitanias hereditárias, que é o primeiro mapa político do Brasil, trazido pelos europeus e imposto às populações indígenas, às populações nativas, que foram desconsideradas de existência nessa perspectiva. Como latifúndio, ele também estará vinculado à capitania, a sesmaria e a data de terra. Essa data, essa sesmaria, são elementos vinculados à de origem medieval que os portugueses trazem para o Brasil e impõem a essa estrutura e a essa divisão. Sacaram? Hoje em Tranquilo? dia o território tem a cerca, hoje em dia o território tem a delimitação e naquele período não precisava e ainda assim tinha uma relação de posse. Exatamente. Isso que a observação de Olavo, ela é fundamental para que a gente possa compreender esse princípio. A ideia de posse não estava associada necessariamente à cerca, mas ao controle, à individualidade, à maneira que o indivíduo condicionava o controle sobre aquilo ali. Surgir, por exemplo, o pau dos ferros. Os ferros, Né? exato. No nosso Rio Grande do Norte, a ideia dos ferros de gado serem marcados em árvores para definir uma territorialidade, ou o próprio gado, o gado sendo marcado e esse gado circulando por todos os cantos e todos os lugares, só que enquanto o gado estava lá, o território era onde o gado estava. Por isso o território ele também pode ser móvel. Pode, com certeza, assumindo Né? múltiplas faces, né? Múltiplas faces. Exatamente, olha, o cantar de um pássaro é um território. Quando o pássaro canta, ele está formando um território. Só que esse território ele não é necessariamente palpável. Quando a gente passa um perfume e você está sentindo, não, eu passei perfume só para você agora, viu? Então você não sente quando chega aí, não? Essa ideia da dimensão do meu corpo. O meu corpo não é apenas o meu corpo. O meu corpo é uma dimensão que extravasa a minha materialidade a partir dos odores, por exemplo. Então, isso também é uma formação do território, certo? Perfeito. Aprendi direito? Com certeza. Olha, sabe onde eu estudei? Estamos No aprendendo. MES. É verdade. Então, a origem do latifúndio, ele está associado às capitanias hereditárias, mas dentro das capitanias hereditárias, as sesmarias e a data de terra. As capitanias hereditárias eram exatamente aquela estrutura de poder que os portugueses criaram para dar início ao processo de colonização. São identidades únicas, exclusivas, particulares, fechadas, mas que estão diretamente vinculadas ao poder metropolitano. Dentro delas, uma dimensão menor, que é a sesmaria e a data de terra. Vanessa? Chegando, marcando o território. Olha aí, Muito bem. aprendeu. E olha, você falou uma coisa interessante, Henrique, que eu lembrei, que você falou a questão do perfume. Às vezes a gente passa aquele perfume para marcar território, né? Que você vai Com passando e o perfume certeza. vai exalando, não é isso não? Com certeza. É isso mesmo. E é É a mesma muito legal, lógica. é muito bacana, além de ter vocês trazerem esse conteúdo interdisciplinar, que é unindo ali a história e a geografia, e a gente vê quanto as duas casam, né? Enquanto uma tem relação com a outra, não Exato. só na questão de história e geografia, mas muitas outras disciplinas também, né? A gente entende que quando vocês trazem esse conteúdo bem mais leve, bem mais dinâmico, com certeza quem está em casa estudando naquela apreensão agradece, viu? Ah, que coisa boa. Muito bem. Vamos que vamos. É um Vamos diferencial. que vamos. É um diferencial, com certeza. Meninos, eu quero agradecer. Já tô assim íntima, né? Meninos, eu quero agradecer demais, viu? A presença, a participação de vocês aqui no nosso programa. Infelizmente, o nosso tempo na TV é muito curto, bem corrido, né? Aquela aula boa Faz que passa parte. rápido, né? Mas com certeza vocês vão continuar aqui com a gente, viu? Muito obrigada, professor Henrique. Muito obrigada, Olavo. Obrigado, Vanessa. Nós que agradecemos. Perfeito. E olha, gente, muito obrigada a você que está em casa pela sua companhia, pela sua audiência. Te espero próximo sábado, nosso encontro marcado para a gente estudar e aprender muito mais. Eu quero fazer um convite mais do que especial para você continuar ligadinho na gente aqui nessa aula, lá no nosso canal no YouTube da TV Ponta Negra e também no YouTube do Colégio das Neves, tá? Estamos te esperando. Beijo enorme e até o próximo programa. Foca no Enem. Oferecimento Uninasal. Aprendizado que forma líderes. Neves. Aqui formamos talentos para a vida. Matrículas abertas.